Eu quero falar sobre o poder do arrependimento. É muito forte, né? Então, nós vamos aprender hoje sobre o poder de se arrepender. É muito poderoso. Quando nós nos arrependemos, então nós temos uma história mudada. Então, eu quero, amados, falar sobre o arrependimento, né? Falar arrependimento, posicionamento e quebrantamento. Arrependimento, posicionamento e quebrantamento. Então, esses 3 pontos é para mudar a nossa vida, para mudar a nossa história. A gente precisa de nos arrepender, a gente precisa de nos posicionar e também, né, a gente precisa estar quebrantado na presença do Senhor. Isso é muito forte. Então, para mim falar, né, para mim falar desses 3 pontos, então eu quero falar de 2 pessoas na Bíblia, né, que eles tiveram, né, poderosamente um arrependimento, posicionamento e quebrantamento. E quero cumprimentar, né, os irmãos que estão acessando a live aí agora, né? Deus vai falar com você também, em nome de Jesus. Deus vai falar com os irmãos aqui, já falou comigo, né? Então, falou comigo, vai falar com os irmãos e vai falar com você da live aí também, em nome de Jesus. Então, quero falar de 2 pessoas, né? Primeiro, Maria Madalena, e quero falar de Zaqueu. Nem sabia que ia cantar aqui o louvor de Zaqueu. Falei, ô glória, confirmação. Então, quero falar de Zaqueu. O meu esposo, ele sabia do tema, porque ele perguntou, porque ele ia postar. E eu falei, o poder do arrependimento, mas não sabe o que eu vou ministrar. Ele sabe que é dentro desse tema. E também eu não sabia os louvores que eles iam louvar. E, graças a Deus, está tudo dentro, né? Tudo dentro do tema, aleluia. Então, eu quero falar, então, primeiro, né, de Maria Madalena. Vamos lá, Lucas 7, 36. Fala assim, um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então, pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus, por detrás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus, derramava o perfume nele.
Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e outro 500. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: Você está vendo essa mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém ela os lavou com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me beijou quando cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você. Então, o grande amor que ela mostrou, prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é demonstrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E os que estavam assentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Olha que palavra maravilhosa, amados. Aqui a gente vê, né, essa mulher, Maria Madalena. Essa mulher, ela invade uma casa, praticamente. Ela fica sabendo que Jesus foi convidado, né, para jantar na casa daquele fariseu, de Simão. E ela fica sabendo, então ela vê-se uma oportunidade de se achegar até Jesus. Amados, naquela época, uma mulher não podia se aproximar de uma reunião de homens. Jamais. Quanto mais uma mulher como Maria Madalena, uma pecadora, uma mulher de má fama. Acredito que ela era uma prostituta. Então, o que acontece? Ela entra naquela casa, sem ser convidada, ela rouba a cena daquela reunião de homens, sentado naquela mesa, nenhuma mulher presente, porque não poderia, e ela entra por detrás, e ela agacha, se prostra aos pés de Jesus, com perfume, e ali ela começa a chorar, e se derramar na presença de Jesus. E ali ela lava os pés de Jesus com as suas lágrimas, e enxuga com os seus cabelos, e depois ela perfuma os pés de Jesus. Isso demonstrou o quê? Demonstrou arrependimento. Aquela mulher estava arrependida de viver uma vida de pecado. Ela não queria mais aquela vida.
E ela queria uma oportunidade de se achegar até Jesus. Ela estava cansada de viver aquela vida. Aí ela se achega ao Senhor e ela se quebranta. Primeiro ela se arrepende, aí ela chega, ela se quebranta. E ela teve que ali se posicionar, tomar uma posição, falar, não, eu não quero mais essa vida. Nem que eu tenha que entrar na casa daquele homem sem ser convidada. E é tremendo que no momento que ela estava ali quebrantada, arrependida, lavando os pés de Jesus com as lágrimas, perfumando os pés de Jesus, aqueles homens começaram a murmurar. Tem Bíblias, né, que fala que eles começaram a reclamar na mente. Falar, se esse homem fosse verdadeiramente um homem de Deus, sabia quem é essa mulher que está aí beijando os pés dele. Sabia que é uma mulher da vida. Como que ele pode, né, deixar uma mulher da vida aí beijando os pés dele? Mas Jesus, ele olha para Simão e ele falou, Simão, eu entrei na sua casa, Simão. Você não me ofereceu um copo de água. Você não me ofereceu água nem para lavar as mãos. Eu suado, andando. Meus pés tudo cheio de poeira aqui, ó. Você nem me deu água para lavar os pés. Então era de costume, quando você chegava na casa das pessoas, eles te davam uma água, uma bacia para você lavar a mão, lavar o rosto, né? Lavar os pés. Mas ali Jesus chegou e era como se chegasse qualquer um. E ali tinha uma reunião de crentes, eram os fariseus, homens das sinagogas estudados. E Jesus chega na casa daquele homem, era como se chegasse qualquer uma outra pessoa. Não oferecer um copo d'água. Jesus falou, você não me deu um beijo, Simão. Se usava dar um beijo na face. Simão, você não me deu um beijo. Você não me deu um copo d'água. E agora você está falando dessa mulher. Essa mulher que tem a vida arrebentada. Em vez dela vir aqui chorar, reclamar, né? Não aguento mais essa vida, me ajuda. Não, ela chega, ainda traz um presente, traz perfume. Se derramando diante dos meus pés. Beijando os meus pés, ali tudo cheio de poeira. Lavando, secou com seus cabelos. Olha quanto amor ela tem por mim. Olha que amor. E você nem me demonstrou amor. É como se me tratou como se fosse qualquer uma outra pessoa que chegasse. Nem um copo d'água, nem um beijo. Sabe, amados, hoje em dia tem muitos crentes assim. Crentes frios na fé que, é como não dá mais um beijo em Jesus. Não oferece mais um copo d'água. Não quer mais fazer a obra. Não fala mais em fazer a obra. Não fala mais, né? Não fala mais em estar na presença dele, em adorar. Muitos ficam em casa. Você é crente em casa. Não querem mais saber. Estão como aqueles fariseus, está como Simão. É como se não valoriza mais a presença de Jesus. Aí Jesus fala para ele, essa mulher chega e faz tudo isso comigo. E você nem um beijo me dá, nem água me oferece. Que vergonha, né, amados? Que vergonha para Simão. Mas tem muitos assim hoje, como aqueles crentes, como Simão e como aqueles outros que estavam sentados à mesa.
E que quando chega um novo, quando o novo se levanta na igreja, quando alguém se levanta, que começa a fazer, começam a murmurar. Olha aí, chegou na igreja há pouco tempo e já está fazendo isso e aquilo. Ai, é novo convertido, já está fazendo, e eu aqui. Entende? Então, às vezes não fazem, não dão importância para Jesus, e quando tem um novo que vai fazer ainda, reclama e murmura. Não é diferente. Não é diferente dos dias de hoje. Né? Então, essa mulher, ela se arrependeu verdadeiramente da vida que ela estava. E ela, né? Ela se quebrantou diante de Jesus. Ela fez loucura para estar à presença do Senhor. E você entrar numa casa de alguém sem ser convidado, né? E fazer uma coisa dessa, realmente queria muito ter um encontro com Jesus. E ela, quando ela saiu dali da presença do Senhor, ela só saiu dali da presença de Jesus, mas nunca mais ela deixou Jesus. Nunca mais. Quando fez a obra junto com Jesus, quando Jesus morreu, ela estava ali. Quando Jesus ressuscitou, era a primeira que ficou sabendo e foi dar a notícia para os outros. Uma mulher que não largou Jesus. Vamos lá, Lucas 8, o versículo 1. Lucas 8. Fala assim: algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por cidades e povoados, anunciando a boa notícia do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido livradas de espíritos maus e curadas de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinha sido expulsos 7 demônios. Joana, mulher de Susa, que era alto funcionário do governo de Herodes. E Susana, e muitas outras mulheres que com os seus próprios recursos ajudavam Jesus e os seus discípulos. Então você vê que Jesus estava com seus discípulos pregando o evangelho, e Maria Madalena estava sempre presente para servir ao Senhor com ela e outras mulheres, até mulheres de nomes, mulheres importantes aqui, que foram curadas, e elas eram tão gratas que elas saíam, deixavam os seus palácios, né? Aqui tinha uma que é a Susana, né? Que era esposa do oh meu Deus, como que é do homem lá? De Herodes, procurador de Herodes, né? E tinha também outra aqui, Susana, e a outra era Joana, mulher de Susa, que era procurador de Herodes, né? E então essas mulheres seguiam Jesus e o serviam. Servia com os seus bens e servia também fazendo a obra. Maria Madalena estava no meio delas. Ela encontrou Jesus ali, foi salva, transformada e nunca mais o largou Jesus. Você pode ver Jesus de cidade em cidade e Maria Madalena atrás, de cidade em cidade, servindo ao Senhor,
junto com outras mulheres, servindo com os seus bens e com o seu trabalho. Quando fala em servir, é servir trabalhando mesmo, amados, colocando a mão na massa. A gente pode servir com o nosso dízimo, servir com a nossa oferta, mas também servir com o nosso trabalho, trabalhando. Talvez de uma cidade até a outra era tão longe, eu acredito que essas mulheres cozinhavam no meio da estrada. Já viu esse povo que às vezes esses romeiros, essas pessoas católicas, que eles vão para Aparecida, vão para outros lugares, eles levam as panelas, os alimentos e cozinham no caminho. Faz aquelas paneladas de comida. Eu acredito que essas mulheres cozinhavam. Porque de uma cidade até a outra era muito longe. Elas serviam com seus bens e com o seu trabalho. Acredito que ali no caminho, se elas vissem um rio, tinha alguma roupa suja de algum discípulo de Jesus, já lavavam. Eu tenho certeza disso. Então, aqui não detalha isso, mas se a gente for olhar a história, né? De uma cidade até a outra, às vezes demorava dias. Então, ela saiu dali posicionada para servir. Isso é uma verdadeira conversão. A conversão, amada, genuíno, a conversão primeiro, é arrependimento verdadeiro. A gente se arrepende, a gente se quebranta diante de Deus e a gente nos posiciona. Tem um posicionamento. Eu quero fazer isso para Jesus. Eu quero fazer a obra. Eu quero ganhar a alma. Eu quero ser assim e assim. Eu não quero mais essa vida. São posicionamento. O cristão precisa disso para ter hoje uma vida convertida verdadeiramente. Se a gente for olhar hoje o mundo, né, tem muitos crentes que estão dando muito mau testemunho, muito vergonhoso, até para o evangelho. Aí muitos olham e falam, olha, o evangelho é isso. Por quê? Porque não houve arrependimento, porque não houve quebrantamento, porque não houve posicionamento. É isso que a pessoa precisa. Tantos que estão se achegando, conhecendo a Jesus, e como os que estão na igreja. Tem que ter posicionamento. Tem que ter quebrantamento. E aí, Jesus vai mudar a sua história. Sua história será mudada. Aquela mulher era uma mulher mal falada. Mas ela se arrependeu. Ela quis uma mudança de vida. Então, depende de nós querer uma mudança. E falando, né, no fariseu lá, que o Simão, né, que não beijou Jesus, que não ofereceu água, que tratou Jesus como qualquer um homem daquele que estava sentado ali à mesa. Olha a diferença. Vamos ler então Lucas 19:1. Fala assim: Jesus entrou em Jericó e estava atravessando a cidade. Morava ali um homem rico chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de imposto. Ele estava sentado, tentando ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, pois Zaqueu era muito baixo. Então correu adiante da multidão, subiu numa figueira brava para ver Jesus, que devia passar por ali.
Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, Zaqueu, desça depressa, pois hoje preciso ficar na sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu na sua casa com muita alegria. Todos os que viram isso começaram a resmungar. Este homem foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Escute, Senhor, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Então Jesus disse: Hoje a salvação entrou nessa casa, pois este homem também é descendente de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Olha que diferença. Eu falei, né? Jesus chegou na casa de Simão, foi tratado como um homem qualquer. Aí, olha a diferença de Jesus na casa de Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem chefe dos publicanos. Então, ele dava ordem para os homens cobrar os impostos. Só que dava uma ordem para eles cobrar um imposto além do valor, a mais. E é tanto que Zaqueu ficou rico na cidade ali, naquela cidade de Jericó. Ele ficou muito rico. Por causa disso, roubando as pessoas. Então, ele era muito mal falado. Sabe aquelas pessoas que tem aquele político que faz tanta coisa errada e as pessoas falam mal do político? Zaqueu, ele era assim, mal falado. A cidade toda, ninguém gostava de Zaqueu, porque via ele como um ladrão, um homem mau. Mas um dia, esse Zaqueu se arrependeu e não queria mais aquela vida. Porque, amados, para a pessoa, Zaqueu não foi querer conhecer Jesus só para ver por ver. Uma pessoa que tenta chegar perto de Jesus no meio de uma multidão, tenta, não consegue, porque ele era muito baixinho. E ele tem uma ideia, não, tem um caminho aqui que quando Jesus sair dessa cidade para ir embora, tem um caminho aqui que tem uma árvore bem no caminho. Eu vou subir naquela árvore. E aí, quando ele passar e eu vou estar lá em cima, eu vou ver ele de cima. Você acha que alguém ia ter todo esse trabalho de procurar uma árvore grande, uma figueira brava, subir numa árvore, ficar lá com aquela... fazer algo tão ridículo, porque era um homem de posição naquela cidade. Não era um homem qualquer. Era um homem de posição, era um homem que todo mundo conhecia. E aí ele fazia algo tão assim, para os outros ia ser muito ridículo, em cima de uma árvore escondido, atrás das folhas. Acho que alguém ia fazer isso só para olhar, olha Jesus... Olha, que legal, ele é alto, magrinho, ou então barbudo, sei lá. Olha, Jesus é até bonito. Acha que ele ia fazer tudo isso só para conhecer? Assim, ele tinha um desejo. Ele queria conhecer Jesus verdadeiramente. Porque ele se deu todo esse trabalho de subir naquela árvore, de ficar lá. Talvez ele aguardou a tarde inteira. Porque Jesus lá, vai que ficou muito tempo lá curando os enfermos. Vai que ficou muito tempo expulsando os demônios. Demorou o dia inteiro. E ele lá em cima da árvore esperando. A gente não sabe se Jesus demorou muito de passar por ali. E quando Jesus passa, Jesus olha para cima, né? E aí Jesus fala assim, Zaqueu, desce daí que hoje eu vou dormir lá na sua casa.
E Jesus chamou ele pelo nome. E ele nunca tinha conversado com Jesus, nem conhecia. E ele ficou tão feliz. Jesus chamou ele pelo nome: Zaqueu, desce depressa. A Bíblia diz que ele desceu com muita alegria. E aí levou Jesus para a casa dele, a multidão acompanhada. Olha aí a multidão, olha os crentes aí, ó. Quanto crente tem que vive reclamando? Quando vê um ali, quebrantado, novinho, sabe, arrependido dos pecados, já vai o povo reclamar. Quantos tem ainda hoje? Aí estava lá a multidão reclamando. Como que pode? Vai dormir na casa desse pecador? Na minha casa Jesus nunca foi. Estou seguindo ele há anos. Você acha que não tinha alguém ali que fala? Sim, sempre tem. Sempre tem aqueles que murmuram e reclamam. E aí falar, como que pode Jesus vai lá na casa dele? Ele é um pecador, um ladrão. Mas Jesus viu o coração de Zaqueu. E Jesus foi lá na casa de Zaqueu, e Zaqueu naquela alegria, preparou a mesa ali, eu acredito que era uma mesa farta. E a Bíblia diz que, olha, que foi muito maravilhoso aquela noite. Porque Jesus ficou tão feliz, porque Zaqueu levanta da mesa e fala: Jesus, decidi aqui, tomei uma posição agora. Sabe, Jesus? Vou dar aos pobres metade dos meus bens. E se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Jesus, acho que... Oh, Zaqueu, isso mesmo, Zaqueu. Hoje a salvação entrou nessa casa. Olha aí o filho de Abraão, né? Entrou na linhagem agora. Esse homem é filho de Abraão. Porque Jesus veio buscar aquilo que havia perdido, né? Salvar e buscar o que lhe havia perdido, aquele que se acha perdido. E Jesus ficou tão feliz com a atitude de Zaqueu. Jesus precisou cobrar alguma coisa de Zaqueu? Falar: nossa, Zaqueu, ó, você tá, a sua fama, você viu lá, né, Zaqueu? Você está roubando muito. Você tem que mudar, você tem que se arrepender, Zaqueu. Zaqueu se colocou diante de Jesus e já se arrependeu. E já tomou uma posição, já se posicionou em querer mudança de vida. Devolver tudo aquilo que roubou. Isso é posição, isso é uma posição, isso é posicionamento. Arrependeu, tomou uma posição e ele ficou ali com o coração alegre e quebrantado diante de Jesus. Porque ele queria ser discípulo de Cristo. E Cristo saiu daquela casa e Zaqueu não era mais aquele ímpio. Zaqueu já era salvo. Naquela noite, uma única noite com Jesus, aquele homem foi totalmente salvo. E Jesus olhou para ele e falou: está aí o filho de Abraão também, ó. Olha aqui, salvo. Por quê? Porque ele se achava perdido e foi me procurar. Sabe o erro de muitas pessoas hoje, amados? É achar que não precisa de mudança. É achar que está tudo bem. É achar que não precisa de ajuda. É achar que não precisa de templo, de igreja. Aí vive arrebentado e acha que não precisa. Você acha que Jesus vai vir para essas pessoas? Não. Jesus vem para aqueles que se acham perdidos. E qual é aquele que se acha perdido? É aquele que se arrepende. Ah, Senhor, eu não quero mais essa vida. Jesus veio para aqueles que se acham perdidos, aqueles que não rejeitam. Mas tem pessoas que acham que não precisam de ajuda, que não precisam de igreja, que não precisa de um lugar, de uma reunião de igreja para servir ao Senhor. E isso é triste. Aí vive uma vida
enganada pelo diabo. Acha que está tudo bem, né? Acha que está tudo maravilhoso, mas não está. É mentira do diabo. E essas pessoas, o mais triste, que essas pessoas, elas estão tão cegas nisso, tão cegas, que essas pessoas vão acabar ficando. Jesus está às portas. Jesus está às portas. E essas pessoas, né, que se esfriaram na fé, se desanimaram, não dá mais um beijo em Jesus, como Simão, não oferece um copo d'água, não oferece água para lavar os pés, enquanto um que tinha uma vida toda errada, fica com tanta alegria, recebendo Jesus na casa dele. Que coisa, né, amados? Que coisa. Aí tem um versículo aqui que Jesus, né? Que Jesus fala aqui, ó que tremendo. Mateus 21, 28. Vinte e um, 28. Fala assim, Jesus continuou, e o que é que vocês acham disso? Certo homem tinha 2 filhos. Ele foi falar com o mais velho e disse, filho, hoje você vai trabalhar na minha plantação de uva? Ele respondeu, eu não quero ir. Mas depois mudou de ideia, quer dizer, se arrependeu e foi. O pai foi e deu ao outro filho a mesma ordem. E este disse, sim, Senhor. Mas depois não foi. Qual deles fez o que mais queria? Perguntou Jesus. E eles responderam, o filho mais velho. Então Jesus disse a eles, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Os cobradores de impostos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus antes de vocês. Pois João Batista veio para mostrar a vocês o caminho certo e vocês não creram nele. Mas os cobradores de impostos e as prostitutas creram. Porém, mesmo tendo visto isso, vocês não se arrependem e não creram nele. Olha que coisa. Jesus falou, cuidado, vocês vão ter uma surpresa, viu? Naquele grande dia. Naquele grande dia, muitas prostitutas e muitos cobradores de imposto, aí que vivem uma vida roubando os outros, enganando os outros, vão se arrepender e vão acabar entrando no reino de Deus. E às vezes aquele que está dentro da casa e está longe do Senhor e não vão entrar. E não vão reinar com Jesus. Então aqui Jesus, né, ele está dando um alerta. Ele está dando um alerta. Muita surpresa a gente vai ter naquele grande dia. Porque muitas pessoas, às vezes, se garantem, né? Se garantem em conhecimento, mas o coração está longe do Senhor. E quantos nem querem mais vir aos cultos? Muitas pessoas entrou nessa onda de ser crente em casa. Jesus, a palavra de Deus fala, não deixeis de congregar, como é costume. Não deixeis de congregar, como é costume de alguns. A palavra de Deus diz. Então,
naquele dia muitos vão ter uma surpresa. Por quê? Porque às vezes, né? Às vezes a pessoa está tão lá se achando que, vou ser salvo, vou estar lá naquele grande dia, mas vai acabar ficando, e quem vai entrar no reino é aqueles perdidos que ninguém dá nada. Chega na hora, todo mundo vem arrependido, quebrantado, e reconhece Jesus como Salvador. E aí vão entrar no reino. Né? Então, a gente vê quanta diferença Simão de Zaqueu. E Jesus estava tanto na casa de um como na casa do outro. Simão era um fariseu, um homem estudado, ali da sinagoga. E Zaqueu era um perdido, mal falado. Mas quando chegou diante de Jesus, já tomou uma posição de querer mudar de vida. Então, é muito importante, amados, quando nós cristãos, quando a gente chega diante do Senhor, diante de Jesus, tem que haver mudança de vida. Se não há mudança de vida, é porque não há arrependimento, não há quebrantamento, não há posicionamento. E isso é muito importante para a gente mudar de vida. Maria Madalena era uma qualquer. E de repente se tornou na mulher uma mulher tão importante. A mulher que anunciou, a primeira pessoa que ficou sabendo que Jesus ressuscitou foi ela. Ela estava lá no sábado, foi visitar lá o túmulo de Jesus. Chegou lá, não estava mais, ele tinha ressuscitado. E ali ela ouve a voz dele, que ele não estava mais lá. Vê a voz do anjo, e depois ele fala mesmo com ela. Então, fala, olha, vai lá e fala para os seus irmãos, né? Fala lá para eles que eu ressuscitei. Olha que tremendo, né? Ela levou a notícia para você ver como Jesus confiava nela, porque ela mudou de vida. Ela verdadeiramente mudou de vida. E o evangelho é isso, é mudança de vida, é mudança de caráter, é transformação. Isso é evangelho genuíno. E o evangelho começa com arrependimento. Jesus fala, arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Então, para nós entrar no reino do céu, nós temos que nos arrepender. Nós temos que se achegar ao Senhor com o coração arrependido e quebrantado. Uma vez eu fiz uma oração para o Senhor, falei, Senhor, se um dia eu tiver que voltar atrás e deixar o Senhor, eu não quero mais viver. Não quero que o Senhor me leva. Se isso tiver que acontecer, o Senhor me leva antes, porque eu não quero viver. Não quero. Viver em Jesus eu não quero. Se um dia eu querer me esfriar, não querer mais nada, me leva antes, porque eu não quero viver mais. Isso é quando a gente entende, né? Quando a gente entende o que é servir ao Senhor. Servir, ser um discípulo de Cristo. Ter uma vida transformada. Né? Ter uma vida que, quando nós ser exemplo para as pessoas olham para a nossa vida e elas, porque elas veem Jesus em nós. No nosso comportamento, na nossa vida do dia a dia, né? No nosso bom testemunho, as pessoas veem Jesus em nós. E isso é preço demais. Então,
O evangelho é isso, é mudança de vida. E o que eu quero dizer, né, nessa noite? Que muitos estão longe de Jesus. Estão, às vezes, nas igrejas por aí, quantas pessoas? Mas o coração está muito longe, porque não há arrependimento, não há quebrantamento, não toma posição diante do Senhor, não quer servir mais o Senhor, trata o evangelho como trata a palavra de Deus, não tem mais respeito. Você vê ali que não houve respeito com Jesus na casa de Simão. Porque era uma tradição de dar um copo d'água, de dar um beijo na face. Mas Jesus não teve isso na casa de Simão. Não teve um beijo. Né? Então nós precisamos, como nós vamos beijar Jesus? É nós alegrarmos com Ele. Amar Ele, amar a obra, servir com alegria, né? Vir para a casa do Senhor com prazer. Isso é beijar Jesus. Isso é estar na presença dEle, isso é querer ser discípulo. Separar o dia de domingo como um dia precioso. Eu vou lá, o meu domingo, eu separei para ir lá à noite, beijar Jesus, dar o meu louvor, né? Dar a minha adoração a Ele. Isso é muito maravilhoso. Eu vou fazer 30 anos de cristã. Eu sempre servi ao Senhor, desde que eu aceitei Jesus. Sempre. Sempre trabalhei. Eu ia fazer visita, eu não sabia falar. Eu não sabia como dar um versículo, uma palavra, mas ali eu orava tudo errado, mas o meu coração queimava e eu queria fazer. Sempre trabalhei. Deixava meus filhos novinhos com as irmãs. Robson era tão bebezinho, a Cintia ainda era pequenininha ainda, né? Deixava com as irmãs, dá para você ficar com eles, vamos fazer uma visita? Dá. Deixava o Robson, deixava a Cintia e ia fazer a obra do Senhor. Ia para a consagração cedinho, levava eles tudo chorando atrás de mim. A Cintia chorava, que não sei o quê. Queria dormir até mais cedo. Eu, não, minha filha, nós temos que buscar o Senhor. Vamos orar. Arrastava um aqui, o outro no colo e vamos para a consagração orar. Toda semana, 2 vezes na semana, estava ali orando. Né? Robson era gordinho que só, eu levava agarrado no braço e puxando ela. E chegava na consagração, as irmãs falavam assim, a gente já sabia que você estava chegando, porque a gente escutou o chorinho das crianças, desde a esquina a gente escutava o chorinho deles. Né? Porque a Cintia era muito pequena ainda, e às vezes queria colo, mas o outro estava no colo, então não podia pegar. Mas valeu a pena, valeu a pena. E eu oro a Deus, Senhor, que o meu coração seja apaixonado por Senhor todos os dias da minha vida. Todo dia. Quantos banheiros de igreja já lavei, quantos anos já limpei igreja, já lavei banheiro. E lavo até hoje, vou lavar quantos anos for preciso enquanto viver. É maravilhoso, servir ao Senhor é isso. É fazer, é trabalhar, é amar a palavra, é amar falar de Jesus. Quantos não falam mais de Jesus? Vê Ele como uma pessoa qualquer e não fala mais do amor dele para os outros. Não fala o quanto que Ele é maravilhoso, o quanto que Ele é bom, né? Se eu estou numa fila de banco, algum lugar, já falo, será que vai chover hoje? O tempo está fechando, né? Então, né? Meu Deus do céu, só Jesus na nossa vida, né? Olha a chuvaiada que está dando aí, derrubando carro. Mas Jesus tem nos guardado, né? Jesus é bom, né?
Aí já entro no assunto e já falo. Jesus é maravilhoso, Jesus é bom, né? Procura um assunto para falar o quanto ele é bom. Eu amo e quero servir todos os dias da minha vida. E assim nós temos que ter esse desejo. Amém, amados? Zaqueu foi um discípulo de Cristo. Nunca mais ele deixou Jesus. E nunca mais Maria Madalena deixou Jesus. Jesus não precisava ficar repreendendo eles para mudar de vida. Eles teve um posicionamento de ser verdadeiramente cristão. E isso é muito bom. Amém, amados? Essa palavra eu deixo para vocês nessa noite, né? Para os irmãos aí da live, que está vendo essa live. Em nome de Jesus. É precioso demais, né? É precioso demais. E todo cristão precisa, todas as pessoas precisam de arrependimento, de quebrantamento e de posicionamento. Quando o inimigo quer vir, querer desviar a gente para um caminho, fala, opa, aqui não.